não é algo que surgiu agora nos anos 2010, né? Isso já tem desde os anos 60 com a Bundesliga. E aí a Bundesliga é uma liga de clubes, então ela toma essa iniciativa. A Itália, quem toma a iniciativa é o governo, numa intervenção estatal, e a Holanda é uma federação. Então a gente tem pelo menos 3 tipos diferentes de player que estão se preocupando em fazer essa autorregulamentação. Não tem nenhuma conclusão fantástica em cima disso, mas é uma informação que eu achei interessante da gente saber de onde vem isso, né? E assim, a gente tem o fair play financeiro europeu, ele trouxe para cá algumas narrativas que eu acho que vale a pena a gente debater um pouco em relação ao que é o fair play e para que serve, né? Uma das principais, acho, é dizer o seguinte: não, esse sistema ele foi montado porque você tem um status quo, você tem um Manchester United, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, que são clubes consolidados como os mais ricos da Europa, e aí, de repente, surgiu um Chelsea, um Manchester City e um PSG, todos eles com dinheiro vindo de fora do futebol, de donos, e, na verdade, o fair play existe para impedir que esses caras tomem os lugares daqueles que estão consolidados na ponta, né? Então, é uma ferramenta para manter a desigualdade financeira e a ordem de grandeza do futebol europeu como ela é. E aí a gente tem que dissecar um pouco mais o fair play financeiro para tentar entender se isso é assim mesmo. O primeiro ponto é que, pelas próprias regras que eles colocam, é muito mais no sentido de tornar o mercado saudável do que tentar interferir numa ordem, num equilíbrio entre os membros desse mercado. Então, qual era o principal problema? E é bom voltar no contexto da UEFA em 2008 para a gente entender como é que surge isso em nível europeu com esse tamanho. A gente estava numa crise econômica global. Os clubes europeus estavam endividados, muitos estavam tendo problemas financeiros graves a ponto de quebrar ou quase quebrar. E quando você tem alguns clubes passando por essa situação, você causa problemas sistêmicos, que é mais ou menos o que ocorre hoje no Brasil. Quando o Fluminense está com 700 milhões de reais em dívidas e está com menos de 150 em receita, está apertado até o pescoço, não consegue dinheiro para pagar ninguém, ele não paga o América Mineiro, de quem ele comprou um jogador. O América Mineiro não recebe, começa a ter problemas financeiros. E o América Mineiro provavelmente não paga o clube da segunda divisão mineira, de quem ele também comprou o jogador. Então você começa a gerar problemas na cadeia inteira. É por isso que os clubes precisam estar saudáveis financeiramente. Grandes, médios ou pequenos, eles têm que estar saudáveis. Então as regras elas vêm para evitar que os clubes entrem em colapso. E isso não é só porque eu acho que o América Mineiro é importante, é porque eu acho que o mercado inteiro é importante. Então, as medidas, as regras são colocadas para evitar irresponsabilidade. Tá? E aí, qual é a consequência disso? Tem gente que não vai poder ser irresponsável, como, por exemplo, dizer que chegou um bilionário, comprou um clube, ele tem 1 bilhão para gastar e ele quer gastar. Tá bom, mas se você gastar tudo isso de uma vez, você tem alguns efeitos disso. Quer dizer, daqui a 2 ou 3 anos, esse bilionário pode sair do clube e vai deixar o clube com um custo alto, sem ter dinheiro para dar conta, ele não tem receitas orgânicas para bancar aquilo, ele quebra. Ou então, mesmo que ele fique por mais 10 ou 15 anos, quando o bilionário chega e compra um jogador por um valor acima do mercado, ele gera inflação, e ele gera uma inflação não só na própria transferência, mas no restante do mercado inteiro. Porque ele compra um jogador, por exemplo, o Neymar, o PSG compra o Neymar por 222 milhões. Aí o Barcelona compra o Felipe Coutinho por 150, também acima do valor de mercado do Liverpool. O Liverpool gastou esse dinheiro, mas isso vai descendo a cadeia até chegar aos clubes médios e pequenos, que também vão fazer contratações acima da sua capacidade financeira, mas eles não têm condição de bancar. Então, você tem uma bolha inflacionária, você tem irresponsabilidade, você tem problemas que eram sistêmicos no futebol europeu que eles tiveram que fazer alguma coisa para tentar segurar. O fair play financeiro serve para isso. Bom, com isso, então, se você limita a contratação de jogador, limita o prejuízo, limita o aporte, principalmente o aporte de uma parte relacionada, você vai acabar contribuindo para que não surjam Chelseas do nada, e isso vai, de uma certa forma, manter o domínio de um Manchester United? Pode ser. Pode ser que isso aconteça, mas o motivo principal do sistema não é esse, né? Não é uma sacanagem política para evitar que as coisas mudem. É uma maneira de manter o mercado saudável.
E eu acho que a gente tem que considerar isso, principalmente num Brasil de 2019, em que Flamengo e Palmeiras dispararam, tem muito mais dinheiro do que os outros, e os outros estão sendo irresponsáveis há décadas. Há décadas. A gente tem problemas sistêmicos no nosso mercado que precisam ser combatidos, porque, senão, assim, tem muito clube que vai ficar pelo caminho. E aí, César, eu te peço para colocar naquela tela dos resultados financeiros. Estou indo aqui, peraí. Esse aqui? Esse aqui eu mais gosto. Porque em 2008 a gente tinha uma crise sistêmica no mercado europeu. Em 2011 o sistema é introduzido, certo? É 11? Ele foi introduzido em 8. Isso, mas ele começou a valer, né? Os primeiros 3 anos foram de advertência. Os primeiros anos foram anos de ajuste, foram anos de adaptação, até você começar, em 2011, efetivamente, ele começou a sancionar. Exatamente. Então, em 11, você começa a aplicar as sanções e começa a sentir o resultado um pouco mais claramente. As barrinhas laranjas... Não, laranja não, primeiro azul. Azul, resultado operacional, para quem não é contador, eu não sou também, mas eu já enchi o saco do César a ponto de entender. Você tem receitas, patrocínio, televisão, bilheteria, sócio, atleta. E você tem despesas, salário do jogador, custos administrativos, manutenção de estádio, entre outras coisas. Um menos o outro é a barrinha azul. Antes de pagar imposto, antes de pagar contratação de jogador, antes de depreciação. Então, em 11 e 12 era catastrófico, porque eles não estavam dando conta nem de pagar as despesas. Quanto mais fazer investimento, quanto mais pagar imposto. Eles não estavam dando conta nem de pagar as despesas, né? E aí o primeiro resultado do fair play financeiro a conta começou a ficar azul nessa diferença entre receita e despesa, que é o que eles chamam de EBITDA ou de resultado operacional. 389, 799, a barrinha vai subindo. Quando começa a sobrar dinheiro no azul, eles começam a ter dinheiro para pagar dívida e fazer investimento, mas como eles estavam quebrados a priori, para pagar dívida. E aí o endividamento começa a baixar, porque começa a sobrar dinheiro naquele ponto inicial. Daria para ter passado por isso sem fair play financeiro? Talvez um clube ou outro. Todos ao mesmo tempo, ou pelo menos a maioria, dificilmente. O Flamengo e o Palmeiras conseguiram organizar a casa, pagar dívida com caminhos diferentes, mas eles conseguiram fazer isso e estão numa situação muito melhor. O Grêmio e o Bahia também, o Ceará também, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo não. E esses caras que estão mal, eles puxam todo o resto para baixo. E geram desigualdade, geram problemas sistêmicos. Então, para atacar isso coletivamente, é melhor que exista uma autorregulamentação como o fair play financeiro. Aí a gente vai para as barras laranjas, que depois da receita da despesa, tem o resultado operacional, aí você vai tirar a amortização de jogador que você comprou o jogador parcelado, você vai pagar as parcelas. Você vai tirar impostos, você vai tirar a depreciação, que é coisa pequena e é puramente contábil. E aí a gente tem uma outra, talvez, lição para o futebol brasileiro, que olha o tempo que levou até o resultado líquido, que é a última linha do balanço, ficar positivo. Implementado pensado em 8, aplicado em 11, em 13 vem o primeiro resultado operacional positivo, só em 17 que vem o primeiro lucro. Então, é um processo que leva tempo, com todo o trabalho que eles tiveram, com o monitoramento dos clubes, com as cobranças, com todo esse trabalho que a UEFA fez, que a Europa fez, levou uns 10 anos, não, estou exagerando, levou uns 6 anos para começar a gerar lucro e começar a ficar mais saudável. Então, a gente tem que começar para ontem aqui. Né? A gente já demorou demais, já deveria ter entrado nisso há muito tempo. E última coisa que eu queria dizer em relação a comparações é que também é curioso, vai naquela tela das regras, César, que tem as 6 ou 7 regras. Percebam que todas as regras são de ordem coletiva, digamos. Você não tem uma regra que vai tentar colocar um teto salarial para um jogador, como acontece no sistema dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os clubes estão organizados em ligas, eles são franquias, não tem rebaixamento, enfim, é um grupo de 30 empresários, e esses caras têm algumas regras para
para que o jogo seja mais equilibrado, como no fim da temporada, o que estava em primeiro lugar vai ser o último a escolher o jogador que vem do draft, enfim, é uma medida de equilíbrio. Você tem tetos salariais, olha, você não pode contratar tal jogador pagando tal salário, porque isso vai gerar uma inflação no resto, enfim, eles são mais agressivos nessa autorregulamentação que eles fazem. Quando a gente fala de fair play financeiro da Europa, são todas travas coletivas. Então, você quer contratar o Cristiano Ronaldo pagando um absurdo de dinheiro para ele? Vai numa boa. Você só não pode ter prejuízo. Então, se a sua conta fechar, tendo o Cristiano Ronaldo e 10 pangarés mais baratos, legal. Se a sua conta fechar tendo o Cristiano Ronaldo, mas achando receita para pagar todo mundo, uma boa. Você não pode ter prejuízo ou fazer contratações aqui exageradas. Né? Justamente porque essa linha 7, até o César me ensinou isso hoje também. A linha 7 veio depois do Neymar no PSG, né? É isso mesmo, é isso aí. Ô César,